Boa tarde, povo amigo, boa tarde, povo gaúcho. E para vocês que querem conhecer muito da nossa história, hoje o programa vem com um recheio especial. Além disso, vamos conversar um pouco sobre o que é julgar dentro das religiões e dentro das filosofias. Será que o julgamento sempre é válido? E também vamos falar sobre espiritualidade, sobre seu pedido de orientação e sobre os orixás. E estamos muito felizes de estarmos nesse momento com vocês, trazendo inclusive matérias especiais. Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Semana aí também, semana de Pai Ogum, né? Semana do nosso guerreiro, semana do nosso Jorge maravilhoso, nosso Jorge guerreiro. Até nós temos aqui a presença dele conosco, aqui nas nossas imagens aqui de São Jorge, ali Pai Ogum Beira-Mar, São Jorge guerreiro, Ogum Megê e Ogum da Lua, né? Alguns dos nossos caboclos também de Umbanda, né? Então essa semana muita espiritualidade. E falar em caboclo, né, Viviane, nós temos bastante assuntos para falar sobre caboclo, sobre índios, sobre as nossas missões também, né? Quem conhece a história do Brasil e quem já esteve em algumas escolas, anualmente algumas turmas vão ao passeio que se chama, né, ali São Miguel das Missões, hoje município. Já há 23 anos município, aqui do Rio Grande do Sul. E nós vamos conferir um pouco sobre essa história. Quer ver a chamada? Coloca aí a nossa chamada. Não reparem no vento, mas já é para você conhecer o ambiente. Eu vivi na TV uma série de vídeos explicando sobre a cultura missioneira, sobre a história do Brasil e principalmente sobre as ruínas aqui das missões. Conhecer um pouco mais sobre a nossa história, nossa identidade e principalmente a nossa cultura. Está aí sendo revelada para o mundo inteiro de uma forma muito séria e muito carinhosa. Acompanha com a gente esse carinho em São Miguel das Missões. Eu acho um resgate muito interessante, até não havíamos planejado sobre isso, né? Mas nas escolas falam que o índio faz máscara de índio, peninha de índio, a oca do índio, e esquecem muitas vezes a história cultural e a importância do povo indígena dentro da cultura e da formação do cidadão rio-grandense. E quando nós assistimos o show, espetáculo de som e luz, que até tenho aqui na minha mão, meninos, aqui é o folder, né? Que você vai poder acompanhar. Quando nós assistimos, eles falam muito em liberdade, em direitos sociais, em direitos humanitários, em batalhas, contam a história de Sepete Araju, né? Como um índio aguerrido e bravo. E nós temos toda essa história guardada. E eu vejo que muitas mães, assim como eu já fiz, não permitem que os filhos vão assistir o espetáculo de som e luz, pelo medo da violência e pelo medo da insegurança, que lá eu observei que não tem, né? Não vi assim essa expressão, esse perigo, mas a história em si. O que eu questionei um pouco sobre o espetáculo de som e luz é que idade é o ideal para assistir o espetáculo, Pai Mário? Porque eu tinha ali turmas de 7ª série, né? E achei o texto em prosa e verso muito complicado para a 7ª série. Fazendo aqui um parênteses, o jogo de luzes e o texto foram remodelados, né? Dia 23 é a abertura oficial do novo espetáculo de som e luz de São Miguel das Missões. Mas o texto e a história é importantíssimo para compreender a importância do povo missioneiro e dos índios e da influência dos índios aqui no Rio Grande do Sul. Sabe que o Rio Grande do Sul, ele peca em muitos aspectos, né? E um deles é na nossa cultura, sendo que o povo gaúcho ele está esquecendo da cultura rio-grandense, que não seria só o gaúcho em si, o CTG em si, mas toda a história que envolve o Rio Grande do Sul, como a história de São Miguel das Missões, onde nós tivemos lá o show de luz, o show de imagem, gente, é sensacional. O som também colocado, né, perfeito, uma coisa maravilhosa, os estrondos de trovão, de cavalos, tudo perfeito. Só peca um pouco nessa questão, porque na questão do aluno entender aquilo que está acontecendo. Ele tem que ter já uma estrutura didática, de prosa, de verso e de história, para poder entender a Mãe Terra conversando com as ruínas e com os padres. Agora, a perfeição e aonde te remete tudo aquilo e o sentimento que te passa, pessoal, é muito grande. É muito grande mesmo da nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul, da nossa cultura, das nossas missões, do povo gaúcho.
que tem lá, não é Guarani somente, né, Viviane? Era Guarani, Chavantes e a outra tribo eu não lembro agora. Mas Caigangue. Nós vamos ter aí vídeos aí que vão explicar direitinho para vocês. E essa cultura do índio, ela vem para dentro da Umbanda. Porque os nossos caboclos, como Jurema, como Iracema, como as Iaras, né, são daqui do sul e são também do Nordeste, são de toda essa região brasileira, de toda essa região brasileira mesmo, sem margem de dúvidas, entendeu? Então, para você ter uma noção de tudo que ocorre, essa espiritualidade, essa cultura que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é muito grande, gente, é muito grande, é um pedacinho do nosso povo. É um pedacinho da nossa cultura, Acho pedacinho. Que é um pedação, porque pelas histórias que a gente acompanhou e pelas histórias que nós vimos, ainda é uma cultura que está sendo muito judiada, né? Pouco pensada. Mas esse resgate da história, até deixando aqui para o pessoal que o espetáculo de som e luz em São Miguel das Missões, a venda de ingresso que custou no mês de abril R$5, é vendida 1 hora antes do início. E aqui na informação eu tenho que no horário de verão começaria às 21h30. Lá está começando às 21 horas, tá? E agosto, setembro e outubro começa às 20 horas. Maio, junho e julho, que são as férias escolares, às 19 horas. É a função do dia e a noite, né? Para ter todo aquele show de luz, precisa ter a noite. E horário de visitação do sítio arqueológico, que você já viu aí as fotos? Acredito que sim, né? De terça a domingo, segunda-feira o sítio arqueológico não abre, das 9 ao meio-dia e das 14 às 18, tá bem? Essa aí é a frente, né, das ruínas de São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. A vista lateral, que nunca ninguém mostra, a vista lateral, lembrando que São Miguel das Missões já foi restaurado. Então, essa é a vista lateral. E, gente, contratem um guia. Você pode ir nos hotéis ou ligar. O guia turístico é uma profissão que tem que ser valorizada. Aí a vista interna, né? Aí seria da igreja. Quer voltar na foto anterior? Volta duas fotos antes, André, por favor. Aí uma vista lateral. Essa aí. Ali era onde eram as escolas. Ao fundo lá é onde era a produção, onde faziam os tijolos, a cultura que eles passam para a gente, Viviane, das missões, de tudo ali, é sensacional. Vai trocando aí para nós, André, São Miguel das Missões. E aí está o site para você saber mais sobre esse passeio e sobre essa história, www.rotamissões.com.br. E é interessante que em São Miguel das Missões eram realizados trabalhos escolas, né? Mas também os trabalhos de roupa, de artesanato. E a construção da igreja e dos locais lá era de pedra-ferro, pedra-gressa, aliás. Pedra-gressa. Em São João, que é outro sacramento, são sete sacramentos, é isso? São 7 povos. 7 povos das missões. São João, que é um dos povos, já era com a pedra cupim. E é 16 quilômetros de um local a outro, onde foi a primeira metalurgia do Rio Grande do Sul. Foi São João das Missões, feitas, primeira metalurgia, os primeiros artigos em ferro, feitos pelos índios. Mas isso nós vamos contar amanhã para vocês. Hoje nós temos aí uma história, resgatando a história e fazendo esse paralelo com a igreja africanista e também fazendo este paralelo com a cultura de hoje. Como eu disse, o show de som e luz fala muito sobre liberdade, sobre escolhas, sobre respeito político, sobre guerras de interesses, sobre corrupção. Tudo isso que a gente está vendo nos dias de hoje. E ali começa a cidadania, né? Dentro da nossa história. Lembrando vocês que os 7 povos das missões é um mapinha, vou mostrar um mapinha para vocês, que começa ali, passando entre Juiz, São João Batista, São Miguel, São Lourenço Mártir, São Luís Gonzaga, Santo Antônio das Missões, São Nicolau e Santo Ângelo. São 7 povos das missões, nós temos aí histórias e fotos
enaltecendo a cultura gaúcha aqui no programa Vivi na TV e mostrando muito da nossa história e do nosso resgate. Pai Mário, lá nós mostramos ali as ruínas de São Miguel, mas também fomos ao ponto de memória missioneira, junto com Walter Braga, que é o responsável coordenador, junto com a Secretaria de Turismo, né, eu tenho aqui, junto com a Secretaria de Turismo lá de São Miguel das Missões, e também temos como parceiros desse projeto o IBRAM das Missões, a Associação Amigos das Missões, Câmara Municipal de Vereadores, Hostel Pousada das Missões e Tenondê Parque Hotel, que estão auxiliando nesse ponto de memória missioneira. Por que a gente foi nesse ponto de memória missioneira? Muita gente não visita o ponto de memória missioneira e perde a história real do povo guarani e entende todas as outras pontos, que eles chamam de turístico, mas eu chamo de pontos de história, que traz justamente essa relação com os dias de hoje. E nós conversamos com o Walter Braga, que é o grande mentor que criou esse ponto de memória missioneira, em parceria com o IBRAM e o município de São Miguel das Missões, que conta o período de 1756, a decadência das missões, até 1938, quando o IPAM iniciou a preservação do que restou, permanecendo 182 anos abandonados. Moradores e pessoas que passavam nos locais retiravam materiais das ruínas. Bem, a partir de 1930 até 1938, iniciaram, no ano 2000, as devoluções históricas para a exposição da cultura missioneira. Em 2011, novinho, com parceria com o IBRAM, nasceu o primeiro ponto de memória das missões, formando, então, a miscigenação étnica das raças, que aí você vai conhecer. Vamos começar pelo primeiro ponto, né? Já vamos chamar? E só uma lembrança, tá? Desse primeiro ponto. Ele é um museu também, tá, gente? Ele é o ponto que eles chamam, por quê? Porque é um ponto onde está toda a característica dos missioneiros ali, né? E uma espécie de museu também. E, gente, ele recebe fundos de doação de pessoas que visitam. Do valor que a pessoa quiser. O valor que a pessoa quiser. Certo? Então mostra para nós, André. Vamos conhecer a história do tatarandês. Você que é de Umbanda, você que é de nação, você que é gaúcho, sabe o que é um tatarandê? Pois o Walter Braga nos contou. Hoje, nesse dia 16 de abril de 2016, estamos recebendo a TV Urbana de Porto Alegre e aqui estamos convidando a Viviane para fazer parte desse momento especial, principalmente do desvendamento da história missioneira. Bem se sabe que a decadência das missões em 1756 até 1938 são 182 anos que esses locais ficaram abandonados e justamente nesse período que houve a dissolução principalmente da história material, principalmente as casas guaraníticas, e infelizmente não temos nenhuma, só percebemos nas maquetes, nos planos das reduções, e as peças da vida cotidiana desse povo está espalhado em muitas famílias que vivem aí. Mas também a parte do campo espiritual está enraizado em poucos moradores que são descendentes daquela época. O Ponto de Memória é um projeto que faz 16 anos que tem essa iniciativa de buscar a conscientização da devolução e reconstruir a história que se viveu aqui. Então, das 10 partes da história que soubemos que existia e como se viveu, nós conseguimos remontar 3 e temos na 4ª etapa. É o salvamento da história e a primeira foi o tatarandê. O que é o tatarandê? Tatarandê era o sistema de comunicação que se viveu ali, praticamente seria o celular da época, o fogo. Gente, a evolução, né? A evolução. O celular hoje, e eles se comunicavam através dessa chama, né? Parece uma espiriteira, minha avó chamava de espiriteira, minha avó era indígena. Que bueno, pessoal, é para entender se existia 7 tatarandês alinhados com as 7 fontes. Desses 7 tatarandês apenas conseguimos salvar esse aqui. Esse aqui é o original. O original, o pedestal, o globo, aqui a gordura de animal nesse reservatório. É lógico que hoje nós estamos usando óleo diesel.
Mas eles se comunicavam entre as reduções pelo usar tochas de fogo, que era um código de comunicação que ia de 1 a 10 artoches. Então dependia qual mensagem, era a quantidade de tochas que eles levantavam. Como isso funcionava? A igreja de São Miguel, na frontal, no topo lá em cima, existe aquele janelão. Nas laterais existem aquelas escadarias que dão acesso para esse local. Do janelão para a parte interna do corpo da igreja era o altar, e externa ligava aquela arcada que sustentava 7 imagens, né? Isto desabou em 1888. Era entre essas imagens que eles erguiam os artoches, ou tochas de fogo, e daquela altitude em linha reta se visibilizava a redução de São Lourenço, ou de lá para cá. Daqui tinha visibilidade para de São João Batista de Santo Ângelo, e creio que sucessivamente as outras reduções. O que nos leva a compreender que um dos arquitetos responsáveis das construções missionais, o João Batista Prímola, ele premeditava esses locais alternados que um visibilizasse o outro para construir as igrejas. Até elevação, exato, né, da região para poderem se comunicar. Exato. Então, por exemplo, quando ouvia, a gente fala aqui muito, né, da invasão, né, dos portugueses ou dos espanhóis, dependendo da situação política, né? A gente assistiu ontem o show de luzes, que vale a pena, viu, gente? Vale a pena vir aqui no ponto, que está sendo resgatada essa história. Agradeço a participação. E a gente vê que as pessoas ali ficavam muito impressionadas de como é que eles sabiam que iam ser, ela chegando os cavalos e como estavam chegando a invasão. Era uma maneira de se comunicar através das tochas? Sim, era, e realmente sim, mas temos que entender que o sistema de comunicação através do fogo veio antes do período missional. Os Incas, os Maias, os Aztecas nas Américas já usavam esse sistema. E aqui foi vivido nesse período missional, mas como isso tinha essa comunicação entre as reduções? É importante entender, por exemplo, se alguém adoecesse na redução de São Lourenço, a mais próxima aí, e o pajé curandor, o médico da época que estivesse aqui no de São Miguel, o que eles faziam? Eles erguiam 3 artoches, era o código de chamada do médico entre as reduções, que era o pajé, o curandor. 5 artoches seriam um sinal de alerta de algum perigo que rondava aquela redução, principalmente as investidas dos bandeirantes, que vinham levar índios para o trabalho dos cafezais e dos canaviais. Veja só que naquela época da escravidão. Exato, né? Já existia a sobrepor o homem da escravidão. E esse pilar, era sempre nesse estilo de pilar que era erguida essas tochas? Os tatarandês eram alinhados com as 7 pontos. O que nós temos que compreender? Que ao redor da igreja existem 7 pontos. E das 7, só uma foi pesquisada parcialmente, as outras ainda estão aterradas. O que se compreende, pessoal, que existe uma riqueza no subsolo, porque nós temos que compreender que em 89 São Miguel se emancipou, a atual cidade, e ao redor aqui da igreja, do sítio arqueológico, existiam as casas e foram abertas essas ruas. E aqui foi movido várias peças juntadas por moradores. E a razão que aqui se tornou um depósito de rochas, ou pedras da época. Mas assim, voltando na questão do tatarandê, também no 7 artoche não só alertava de algum perigo que rondava aquela povoado, aquela redução, mas também os bandeirantes levavam o gado, quando não conseguiam levar índios para os serviços, né? Eles levavam os índios, levavam o gado, que se espalhou em outras partes do Brasil, porque entrou aqui 99 cabeças, segundo os historiadores, pelo padre jesuíta, numa grande estiagem no passo do rio Uruguai, e disseminou em nível do Brasil. Por isso é reconhecido a redução de São Nicolau como a primeira querência do Rio Grande, por ser a primeira querência que se acolheu, se estabeleceu ali as primeiras cabeças de gado. Mas 7 artoche leva a compreender que aquela redução estava com as práticas religiosas, que era o Ibuitatã, que era a prática de purificações e beatificações, que hoje é chamado de benzimento, e as Nebagaraí, que eram as nominações dos batizados da época. 10 artoches seria que aquela redução estava convidando as outras para participar do evento. Demonstra o que aquela redução estava em festa. Mas sabemos também que o fogo e a água aqui, principalmente
nos eventos de atividades, Semana, Primavera dos Museus, nós integramos aqui a nossa sociedade com a aldeia Tocanju, a aldeia Alvorecer, que moram nossos guaranis. Eles veneram o fogo e a água como um presente que Deus deu ao homem. E com toda a ciência, a evolução que tivemos, né, o homem não se desprendeu dessas divindades. Tanto é, por exemplo, nossos ancestrais usavam o fogo para se comunicar e usamos até hoje. Por exemplo, a escolha do Papa, né, é passada pelo clero como confirmação. Também está inserido na espiritualidade nossa, biblicamente, a vida do Espírito Santo, mas nosso povo, os ancestrais, também veneravam o fogo como Deus da saúde, Icaraí-Ruetê. E na nossa cultura gaúcha também expressamos o valor, o amor que nós temos pelas nossas tradições, a chama crioula, né? E na cultura, pira cultural, no esporte, a tocha olímpica está chegando dia 4 aí, né? Exato, que bom. Mas assim, tem tanta expressão, essas divindades, a água e o fogo, e aqui nós fizemos integração culturais, não só voltado aqui para as identidades da nossa cultura do Brasil, mas internacionalmente, porque aqui se expressa um valor mais significante da comunicação do ser humano, e nós fizemos integração cada 2 anos da veneração ao fogo aqui pelas missões de Argentina, do Paraguai, e agora os mexicanos também estão integrando, porque eles também veneram o fogo como Deus da saúde. Tá vendo? Mas tem mais história, mais cultura. E a explanação do nosso amigo está ótima aqui, para você fazer esses pontos de partida. E você, jovem que está nos assistindo, quando você vê a tocha olímpica, nossos guaranis se comunicavam dessa forma. Você sabia? Então vem conhecer aqui o nosso ponto turístico, São Miguel das Missões, que eu tenho certeza que você vai aprender mais sobre você mesmo. Tatarandê, então, é um sistema de comunicação, e como o Walter Braga fala ali, o sistema de comunicação entre as reduções, entre os 7 povos, e que é utilizado até hoje, né? Salientando o tempo de ontem, que os índios guaranis e os jesuítas utilizavam a fumaça e o fogo para falar sobre doenças, para falar sobre invasão de bandeirantes, para falar sobre festa, e hoje nós vemos a chama crioula, que há pouco setembro está sendo comentado, que vem dessa história. Nós temos a adoração do fogo como Espírito Santo, né? E a adoração do fogo até nas Olimpíadas, que está sendo discutida aí, também com a função de impeachment ou não impeachment, como é que vai ser as Olimpíadas, mas a tocha olímpica é o fogo que é passado entre todas as nações. E isso já acontecia datado de 1700, quer dizer, o povo indígena trouxe isso para as reduções, para São Miguel, e chamava de Tatarandê esses sinais, né? E adorando o fogo como um Deus. Essas piras, né? As piras de chama ali, como ele mostrou. E lembrando também, algumas casas aqui no Rio Grande do Sul tem o fogo da Umbanda também, que é a chama da Umbanda que se acende durante a semana umbandista do Rio Grande do Sul. Tá? Também, então, nós temos o fogo como colocação de vida, porque depois que se descobriu o fogo, começou a se cozinhar os alimentos e o ser humano conseguiu se estabelecer em alguns pontos, né? Nós temos o fogo como a vida. Os índios adorando um Deus que é um Deus do fogo, que é o Acendemos velas até hoje. Até hoje nós acendemos velas, né? É uma forma... O mínimo que se faz é acender velas. Até eu tenho uma vela aqui para algum que depois não precisa mostrar agora. Depois eu mostro ali, Maurício. Tá? Que é uma vela que nós vamos acender fazendo alguns pedidos, mas nós temos as velas, nós temos o fogo. E nós, da cultura africana, nós temos o tambor que chama as outras aldeias, que chama as outras nações, né? E eles tinham o fogo como uma forma de comunicação. Por exemplo, vocês viram que ele disse que acendiam 3 tochas, que é pira... Como é que era o nome mesmo, Vierem? Não lembro agora, bom, mas não vem o caso. Tatarandê? Tatarandê, né? Artoche. Os artoche. Eles acendiam 3 artoches para chamar quem? O líder espiritual, que era o médico das aldeias, para ir tratar aquele que estava doente em outra 3 artochas. Exatamente. Então, gente, que cultura é essa? Que cultura milenar que nós temos dos nossos povos, que não tinham bíblias, que não tinham livros, que não tinham escritas, que os maias usavam o mesmo sistema, que os incas usavam os mesmos sistemas, que os negros na África também usavam os mesmos. Os astecas usavam o mesmo sistema, porque na África também tinha comunicação por fogo. Sim.
Tinha comunicação por fogo chamando um ao outro. Que gente é essa? Que povo é esse? Que cultura é essa? Essa cultura do espiritualismo, Viviane, me emociona muito. Por quê? Porque é a cultura dos nossos deuses. Pode ser chamado um Deus hoje na cultura indígena de uma forma e ser o mesmo Deus, o mesmo santo, o mesmo Criador na cultura africana e ser chamado em outras culturas. Que julgamento nós podemos fazer sobre algum tipo de religião se todas as religiões são irmãs, co-irmãs e parecidas? Que cultural é esse que nós temos, gente? Isso é a cultura dos nossos seres, das nossas entidades, dos nossos guias, dos nossos orixás, seja o nome que for dado em qualquer cultura, mas é a nossa espiritualidade. É o compreender a nossa história, os nossos ideais, né? Ah, por que se acende velas? Para a comunicação entre o material e o espiritual. Exato. Isso já vem desde, né, do povo antepassado, nossos ancestrais. Então é tão importante esse conhecimento, e eu vou dizer assim, até como uma alegria, é o primeiro dia do índio, né, o primeiro momento do dia do índio, que eu me sinto realmente responsável e atuante na cultura brasileira e na cultura gaúcha, de maneira que valorizo a cultura e a história do povo guarani e do povo indígena na nossa atualidade. Vocês sabem que eu venho do magistério, que eu venho da pedagogia. Então, essa história de pintar índiozinho, fazer peninha, a gente sabe que é a falta de acesso à cultura. No momento que uma escola hoje trouxesse na Semana do Índio ou em algum momento do seu currículo essas visitações ou trazer até a escola alguma coisa itinerante sobre o povo guarani, isso com apoio, é claro, do governo, que é para isso que eles estão lá e não para fazer teatro, né? Eu acredito que nós teríamos mais consciência política, social, né, sociológica, porque estaríamos trazendo a cultura para os dias de hoje, que talvez não seja interessante para alguns grupos. Mas eu realmente me sinto feliz desta semana poder trazer essa informação que fomos buscar com iniciativa própria, com verba própria, claro, né, da maneira que nós podemos. Mas se cada um fizer um pouquinho, vamos saber mais e entender mais o nosso cotidiano. O acender velas, o nosso caboclo. E tem muita coisa essa semana. Tem benzedura de erva mate, tem astronomia indígena. Olha aí que fantástico. E como eu disse, também temos aí imagens sobre a primeira siderurgia do Rio Grande do Sul. Até São Paulo vem saber informações sobre a cultura deles aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso essa semana. Pai Mário, quando nós falamos de Umbanda, quando nós falamos aqui de Santo Ângelo, São João, São Miguel, nós estamos falando de santos católicos, né? E nós vemos essa mistura até na benzedura da erva mate, que o pessoal vai poder acompanhar durante a semana aí, e também no YouTube. Não esqueça, tá tudo no YouTube. A matéria individual e a matéria aqui do programa. Tudo no YouTube. Acessa lá no YouTube, assina, que você vai ter acesso a essas matérias e nesse projeto que nós estamos aí do Brasil afora. Pai Mário, quando nós falamos sobre isso, nós falamos também sobre o poder que tem a movimentação, a cultura. E ali quando se falava no aviso que os bandeirantes estavam chegando, ou no aviso do pajé, que é o problema de saúde, era a maneira de comunicação. Como hoje isso influencia especificamente na rotina e na vida das pessoas? Viviane, por exemplo, ponto de fogo, pode ser vindo daí? Tá, eu vou chegar nesse ponto junto com você. O ponto de pólvora, né, o ponto de fogo, sim, venho daí. Venho dessa cultura que se miscigenou entre o negro e o índio, certo? E vou chegar nesse ponto da seguinte forma. Quando os jesuítas vieram às missões para catequizar os índios, eles conseguiram catequizar os índios e explicarem para eles a formação e o que era Cristo e quem era Deus. Mas os jesuítas também aceitaram dos índios a cultura deles das ervas, sim, do fogo, da comunicação.
Tanto que os pajés, né, que eram os líderes espirituais e médicos, eles continuaram usando as ervas como meio de cura. A erva, por exemplo, como defumação para espantar espíritos e trazer uma harmonia, a erva mate, né, e tantas outras ervas. Então o que eles fizeram? O índio aprendeu com os missionários e os missionários aprenderam com os índios. Os negros aprenderam com os índios aqui no Brasil também, porque houve essa colocação dos dois povos juntos. Sim. Tanto que tem aquela miscigenação de índio com negro que dava cafuso, se eu não me engano, que era aquelas coisas que cafuso, a gente... mameluco, sei lá, uma exato, e aquela misturada, um monte de denominações. Né? Aquelas denominações que hoje somos brasileiros. Essa miscigenação que aconteceu, que hoje somos brasileiros. E a cultura do fogo, por exemplo, o negro, ele dançava dentro das chamadas senzalas, nos pátios das senzalas, em voltas da fogueira, para saudar os seus orixás e ali comemorar algumas coisas, né? Ou até mesmo implorar a misericórdia dos seus orixás. Porque se nós formos ver a cultura das rezas das nações, ela vem muito sobre isso. E o índio, da mesma forma, dançava em volta da fogueira. A fogueira como que o central do pátio, tá, do terreiro, que a palavra terreiro vem daí, que não é terreiro, é terreiro, né? E não é terreira, é terreiro. Fogo no meio e a dança em volta. E o fogo trazendo esta comunicação com o espiritual. Das labaredas se liam a vida das pessoas, ou das labaredas dos orixás. As bruxas usam o fogo para descobrir quais são as salamandras. Exatamente, quais são os mas antes da bruxaria, antes da bruxaria do paganismo, o negro já na África lia também do fogo, através do fogo, certo? O que os deuses queriam falar com eles, que são os nossos orixás. Os deuses referidos os orixás. Então, através do fogo, essa comunicação, através do fogo começou a se descobrir chás, emoções e outras coisas. União do negro e do índio trouxe a força da nossa Umbanda com os nossos caboclos, com os nossos índios, com as nossas iaras, com os nossos jupiras, como eu disse, com tantos outros, Oxóssi e tantos outros, certo? Então, esta união que eles trouxeram lá mexe conosco hoje, velho. Mexe conosco hoje, sim. Porque um axé feito para Xangô com fogo, certo? Que pouca gente faz hoje porque é perigoso. Sim. Não, ele tem que ser muito bem cuidado. Um axé de uma limpeza com Xangô com fogo é um axé maravilhoso para tirar maus espíritos e trazer a saúde. Então a cultura do índio, a cultura do negro está unido. E hoje, sim, traz para nós esta forma de conhecimento. Quando nós fomos até lá e vimos tudo isso e trouxemos para vocês, para quê? Para vocês entenderem que a cultura da fé, a cultura cristã, a cultura indígena, a cultura do negro africano, são culturas muito parecidas e não tem o porquê existir um confronto entre as raças. E esse cruzamento aqui no Rio Grande do Sul é que faz essa identidade tão forte. Muito, muito, muito. E eu tenho uma pergunta de uma amiga que está trazendo esse tema que é da Umbanda e que é da própria religiosidade, que ela diz o seguinte: Vivi, minha mãe era uma negra muito linda e foi considerada uma grande mãe de santo. Hoje ela não está mais conosco, mas tenho visto muitos vultos e energias na casa. Ela também tinha Umbanda e herdei a casa onde era a terreira de Umbanda. Fui jogar em alguns lugares e disseram que eu devo seguir este caminho, que eu devo cultuar a Umbanda, pois os caboclos estão pedindo. Que os nossos ancestrais estão me cobrando uma atividade em relação à espiritualidade. Isso existe? Isso pode acontecer? Será que herdei o dom de ser uma Ialorixá como minha mãe? Não estou iniciada na religião, pois ela deixava isso à vontade dos filhos. E faleceu antes de completar a minha obrigação. Existe essa cobrança? A pergunta é a seguinte:
se é possível existir essa cobrança, se esses vultos que ela vê realmente são os caboclos que querem trabalhar e se ela é a escolhida. Aonde tinha um terreiro é um local sagrado, é um local sacro, certo? Sendo caboclo, sendo africano ou sendo Exu, ele é um local sacro. Existe sim esse misticismo, essa energia dentro daquele local. Não adianta, é uma casa que era uma casa de religião, então eu vou fazer só uma limpeza e vai resolver. Não funciona, Viviane, assim. Não funciona. Se ela não for dada a herança daquelas entidades que estão ali para uma outra pessoa, que ela possa deslocar, olha só, que ela possa deslocar aquelas entidades para outra casa, certo? Não é que a casa, eu acho que eu me expressei até um pouco errado, não é que a casa que foi de religião ela vai ser sempre, não. Mas se houver esse deslocamento de uma pessoa, por exemplo, mora numa casa alugada e aí vai para uma outra casa, aquela casa que ficou alugada, ela continua sendo um local sacro? Não. Não, porque os fundamentos preparativos são diferentes. São todos diferentes. Mas se houve um falecimento de uma pessoa da casa, dono da casa, e não teve o desligamento, automaticamente aquilo ali fica um local santo. Então, provavelmente, ela como filha tem esse chamado, sim. Ela mora nesse local. Vamos ver aqui. Ela herdou essa parte da casa, então ela vê na casa. E há sim, e há para ela o chamado, sim. E há para ela o chamado. Tanto o caboclo, que eu quero só explicar para vocês, que para mim Odé, Otim e Ossan também, certo? Eles respondem como no caboclo, quando tem alguma coisa a ver com o caboclo, certo? Refere sim que ela tem um chamado e ela precisa fazer a iniciação primeiro com a Umbanda e com o santo, depois o restante. E a casa lá tem um axé muito bom, só que Chapanã marcando aqui, que se ela não fizer algo, o que vai acontecer? Vai haver o afastamento destes caboclos, vai haver o afastamento dessa energia positiva, se aproximando de energias negativas nesse Então ela nesse precisa local. se preparar e preparar a casa para ser reativada. Exatamente, a casa é preparada. Então tem esse chamado, para ser um novo ponto de espiritualidade. Tem esse chamado porque é um local sagrado ali com esse novo ponto de espiritualidade. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Que a pergunta que eu fiz, eu vou dizer para vocês assim, eu perguntei para os nossos orixás qual é a cautela que ela tem que ter em relação a isso, se ela tem que fazer de fato isso. E Xangô responde o tambor dentro da casa. Xangô responde que há uma necessidade do tambor, sim, dentro dessa casa para a abertura. E Ogum marcando muitas guerras que ela tem hoje, que essas guerras vão ser solucionadas a partir do momento que haja o tambor. O que é o tambor? É a balança, é a dança para o orixá e também a dança para os caboclos, porque o caboclo também dança e precisa do tambor, certo? E ele necessita muito, tanto quanto, certo? Então, há uma necessidade sim de uma abertura dessa casa, só que essa pessoa vai ter que achar alguém que faça a religião dela pelo correto, certo? Não visando já alguma coisa além do correto na religião. Na verdade, o que eu vejo, na verdade, a gente adotou do Pai Júlio, né? A gente vê que as pessoas muitas vezes estão perdidas num caminho. Ela tem, então, o chamado, ela tem o ponto sagrado e ela tem essa herança. Para poder viver isso, é resgatar a sua ancestralidade, que já vem aí da mãe, da avó, e pelo visto tem uma história. Reativa as atividades, né? Posso fazer uma outra pergunta aqui, Viviane, para eles? Para os pais aqui. Se nesse caso, se ela poderia, por exemplo, fazer a doação deste local para uma outra pessoa de religião que seguisse o caminho que ela está fazendo, tá? Era uma pergunta que eu ia fazer também. Vamos lá. No caso aqui, não. Provavelmente, ela realmente é escolhida. Ela é escolhida. Ogum marcando aqui que não. Que o trabalho e o caminho é dela, tanto Ogum quanto o Xangô aqui, em Ançã marcando. A mãe dela, que era religiosa, foram feitos preceitos, mas ela herdou a casa, ela herdou a Umbanda, ela herdou tudo. E Ogum marca aqui que é para ela. Ela não pode vir, por exemplo, doar para uma outra pessoa ou pedir para uma outra pessoa assumir um papel que é o papel dela. Dentro desta casa, ela é a rainha. Então, minha amiga, aproveita essa semana, agenda a tua consulta. Se tu quiser consultar conosco, dar continuidade nesse teu assunto, o telefone é 3084-3434. Lembrando a vocês que nós estamos aí com muito preocupados com
as pessoas que precisam dessa ajuda, por isso fizemos um desconto no valor da consulta. E quem consultar essa semana vai ganhar aí de presente o Patuá, porque é a semana dedicada a algum, né? Que é o Patuá, nosso livrinho, né? Nosso lembrete, onde tem a história de São Jorge, que tem a oração de São Jorge e que tem também a medalhinha de São Jorge, tá? Então, agenda tua consulta com promoção, 3084-3434. Lembrando que tem feriado essa semana, mas não tem problema, a gente vai se encaixando nos horários, tá bem? Eu tenho uma pessoa aqui que aí me preocupa, né? Me preocupa o que está acontecendo. Olha só, é um rapaz que diz que fez um abafamento para ex e pediu muito para que nós voltássemos, mas ela, além de não se acalmar e nem o sinal de volta, eu gostaria de saber o que está acontecendo de errado, ou é a minha impaciência que está fazendo as coisas demorarem. Não vou dar o nome dele, mas ele é de 4 de dezembro de 84. Mas ele fez esse abafamento em outro lugar, né? Sim, fez em outro lugar. Aí pergunta pra gente, a gente sabe, não tem problema. Normal, natural. E nem sempre um abafamento pra pessoa voltar, às vezes o abafamento deixa mais irritada. É, porque tu abafar alguém que tá brabo, muitas vezes não é o efeito. Não. Tá? Muito mais é fazer um clareamento de ideias, de mente. Mas talvez o clareamento deixasse ela mais longe. Ou também, né? Vamos ver aqui. Primeiro, eu não posso responder por um trabalho que foi feito em outro lugar, tá? Por que não tá dando efeito? Mas eu vou te dizer uma coisa, amigo. Não tenta acalmar essa fera aí, porque tu não vai conseguir acalmar essa fera, não. Certo? Essa fera aí tá muito revolta. Eu tinha que ir marcando aqui muitas coisas que aconteceram e muitos caminhos cruzados. Teu abafamento, pelo que eu vi aqui, não serviu para patavina, certo? Serviu para nada. Mas vamos ver aqui, que ele quer saber se eles voltam também, né? Se tem chance de volta, mas ela, pelo visto, tá braba. Não, velho, sinceramente não. Chapanã aqui, marcando que não tem como, Xangô da mesma forma. Muita coisa aí, deixa a poeira acalmar por natural. Não adianta tu querer fazer alguma coisa aí que tu só vai complicar mais ainda o teu caminho, tá? E ela não marca a volta, o retorno dela aí. A peleia foi feia, Viviane. É. Peleia foi feia aí, o caso foi complicado aí deles. Tem uma pessoa que a gente respondeu na segunda, que foi ontem, né? E ela pergunta como é que ela pode reassistir a resposta dela. Bom, você pode assistir no Facebook, né, que é postado o programa ou no mesmo dia, no dia seguinte, e no YouTube. Vai lá, te inscreve no YouTube, Vivi na TV, que todos os vídeos e mensagens, a gente tinha falado que ia trazer alguns vídeos diferentes, já começamos aí. Mas nem é qualquer videozinho de bate-papo, a gente está buscando história, cultura, recreação, tudo isso você vai ter lá na página Vivi na TV. Às vezes nem vai ter aqui na TV, mas vai ter lá na página do YouTube. Então, aproveite. Nem de bate-papo, nem de fofoca, né, Vivi? Nem de fofoca. Muito menos, né? Não tem porquê, né? Eu tenho aqui mais algumas perguntas. Olha só. Às vezes me pergunto por que não estou feliz em minha união. Será que eu sou muito chata? Tu vê como as pessoas estão se achando chatas, né? Ou impacientes. Ou que as coisas da minha cabeça. Por favor, diga o nosso primeiro nome. Aí ela diz que é Cassi e ele é Marcelo. Ela é do dia 18 de 6 de 80 e ele 83. Grata, um grande abraço. Vamos ver aqui. Ele sofre por não ter sua casa própria. Não, mas a questão aqui, existe amor entre os dois mesmo, mas só que ela é uma guerreira, ela quer dominar muito a situação e levar muito caminho à frente, essa marcando aqui. E o sofrimento deles em relação à casa, eles vão conquistar essa casa, mas eles precisam reestruturar o amor deles. E existe um feitiço no caminho aí, Viviane, para os dois. Deixa eu ver aqui. E o feitiço afasta, a magia para o bem existe na mesma proporção da magia para o mal? Muito mais na magia para o mal. E vou explicar daqui a pouco por quê. E existe sim um feitiço para os dois, para ter o afastamento dos dois e o pensamento dos dois. Só que algum marcando a guerra, aqui marcando a luta. Amiga, não desista, só senta e conversa com teu esposo, tá? Senta e conversa. Tu é chata? Não vamos dizer que não. Não vamos dizer que não. Tu é chata e dominadora. Mas tu sabe dos teus defeitos. Então, tenta mudar os teus defeitos, certo? Tenta mudar os teus defeitos. Viviane, sabe por que muitas vezes o feitiço do mal ele pega muito mais do que o do bem? Por quê? Primeiro pela palavra será e se, né? São duas palavras. Será que vai dar certo? Se eu fizer, vai dar certo?
Exatamente. A insegurança. Quando tu tá com raiva, tu vai fazer alguma coisa, tu olha e já diz assim, eu quero que aquele fulano, que aquela fulana, que Beltrano, Ciclano, se dê mal, que isso, que aquilo. Então tu canaliza toda a tua energia para aquilo ali. Tu canaliza já o teu sentimento, tu não pensa assim, será que vai dar certo? Não, tu já quer que a coisa aconteça, não é? E quando tu vai receber alguma coisa para o bem, primeira coisa que tu pensa, por exemplo, vai fazer uma abertura para trabalho, vai fazer uma abertura para saúde, até saúde dá muito, o efeito é muito mais rápido, já por essa questão também. Tu vai fazer uma abertura de negócios e aí tu já fica assim, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que se fulano mudar, as coisas vão mudar? Tu não canaliza. Quando é para a saúde, por que o efeito é rápido, como eu disse? Porque tu tem aquela fé, porque tu está sofrendo ou tem alguém sofrendo e tu quer que as coisas mudem. Então tu tem a tua consciência, a tua fé e aí vem tudo mais rápido. Se tu usar a palavra, será que vai dar certo? Ou se acontecer, gente, tudo fica mais devagar. Não é que não aconteça, mas tudo fica mais lento. Fica muito mais lento do que o normal. Então, a tua fé no acreditar, tu ter a confiança naquilo que tu está fazendo, vai muito mais canalizado e muito mais rápido do que tu imagina. Vamos canalizar de uma maneira correta, vamos ter essa energia de uma maneira correta, vamos buscar esse caminho de uma maneira correta. E com a orientação dos orixás. Esta semana, promoção no valor da consulta, não é balaio, tá, gente? Porque continua sendo com hora marcada, valor de 40 a 60 minutos a consulta. Pai Mário atende de hora em hora, quer dizer, você vai ser atendido e de seguida ele precisa de um tempo para se recuperar, claro, né? E o valor da consulta tem esse desconto e pode debitar no cartão de crédito, tá bem? Além de ganhar nosso patuá. Eu tenho aqui uma pergunta, Pai Mário, que foi no dia 15 de abril. E eu estou respondendo para ele agora, mas a gente vê que as pessoas estão um pouco confusas ou despreparadas, por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Senhora Viviane, gostaria de saber qual motivo não consigo um trabalho. Aí ele pede para não falar o nome, porque ele é do dia 25 de fevereiro de 95. Mas pede para chamar ele de São Jorge. É isso que eu estou trazendo a pergunta dele nessa semana, que é dedicada ao Ogum, para entender um pouquinho o que está acontecendo com ele. Peço para me falar no WhatsApp, para mim ver o vídeo. Quer dizer, a gente avisa mesmo, tá? O dia que foi respondido, para você procurar no vídeo do YouTube. Ele pediu para avisar, já avisei. E ele diz o seguinte, gosto muito de vocês e aguardo a resposta. Por que esse São Jorge guerreiro que nasceu no dia 25 de fevereiro de 95 não se firma e não consegue emprego? Ele está com 21 anos. Vamos perguntar aqui. Já fez 21, né? Ô, Jorge, não vou te chamar de São Jorge, mas eu vou te chamar de Jorge. Jorge, a questão é o seguinte, tu está com muitos cortes no teu caminho, tá? Invejas e olho grande. Só que aconteceu alguma coisa religiosa aí para ti, certo? Que está tirando o teu encanto, por isso que tu não está conseguindo te firmar nos teus caminhos. Ou alguma cobrança, ou alguém que está te cobrando algo que tu não deve, mas isso na religião. Certo, Viviane? Eu não sei, porque ele está colocando como São Jorge, ele deve ser uma pessoa que ele tem uma... Ele é devoto de São Jorge. Ele é devoto de São Jorge. E é fato mesmo. Acontecem algumas coisas na tua vida. Na realidade, para ele teria que sentar e jogar. E verificar exatamente o que está acontecendo pois na religião. Eu não posso ser mais explícito, mas Xangô pedindo misericórdia por ti. Se Xangô pede... Ele tem 21 anos. 21 e Xangô pedindo misericórdia, não é que tu esteja sendo injusto com algo, ou pedindo justiça com algo, mas alguma coisa que foi feito para ti, Xangô quer a misericórdia para que isso não siga adiante, não siga adiante. Mas isso que ele sente, isso que ele, e aí abrangendo um grupo maior de pessoas, pode ser um chamado, uma orientação, para que tome uma atitude. O Búzio mostra se existe essa necessidade mais grave de um trabalho, de uma misericórdia. O que é uma misericórdia? O leigo que está nos assistindo não sabe o que é uma misericórdia. Pois é, pode, o Búzio chama, tá? Mas o Búzio não está chamando ele aqui no caso para ele ser religioso, mas para ele ter algumas menções religiosas, certo? Alguns trabalhos religiosos para tirar algo que foi feito para ele. O Búzio, ele tem esse sinal de alerta, ele acende essa luz vermelha e ele marca isso. Mas, no teu caso, tá? No caso do Jorge aqui, foi feito alguma coisa para ele, certo? E foi colocado alguma promessa em nome dele que atrapalha ele. Alguma promessa, alguma coisa que foi feita que atrapalha ele neste caso. E neste caso precisa, sim, ser feito algumas coisas para mudança para ele. Tá vendo? Agora eu tenho um agradecimento aqui que foi postado para a gente no dia 14 de abril.
Oi, mãe Vivi, pai Mário, pai Júlio. Amo, adoro vocês. Quero comunicar ao pai Mário que graças à consulta que tive com ele, a força que ele me deu quando eu estava mal, chorando, achando que ia morrer de tanta tristeza, que ele me ajudou a conseguir o meu amor de volta. Muito obrigado, pai Mário, muito obrigada, Casa de Ançã e Oxalá. Sei que não se pode agradecer, mas fiquei muito feliz com essa consulta. Fico feliz. Eu não sei o nome dela aqui, mas tá... Fico feliz, eu fico feliz e não é agradecer a mim, certo? É agradecer a tua fé, agradecer aos orixás pela orientação que eles te deram naquele momento que tu estavas necessitando. Eu simplesmente sou um interlocutor entre as duas partes, eu simplesmente digo a você o que os orixás estão dizendo. Então fico muito feliz mesmo e que te tirou essa tristeza do coração, porque amar é divino, né, gente? A gente não deve sofrer por um amor, a gente deve primeiro aprender a amar. E aprender a amar é aprender a respeitar as pessoas, aprender a querer bem a outra pessoa e nunca querer o mal. Porque se um dia tu amou e no outro dia tu quer o mal, então tu não amou. E a gente teve esse sucesso e você também pode ter esse sucesso. Liga e agenda. Consultas de búzios com o pai Mário, consulta de cartas com a mãe Viviane, sempre com hora marcada, sempre ligando antes. E o endereço fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Aqui eu tenho uma pergunta. Quero saber sobre o meu relacionamento com o homem. Quando nos conhecemos, ele namorava pouco tempo. Terminou o namoro, a gente não respondeu essa ainda. Mas em 2 meses voltou com a guria, porém nós continuamos ficando. Não respondemos essa ainda? Acho que já, né? Pois é. Pelo Face? Ela mandou pelo Face, mandou pelo WhatsApp. Eu acho que a gente respondeu sim com o pai Júlio, o dia que o pai Júlio estava aqui. Então já foi respondido. E só vou tirar uma carta para que a gente possa verificar aqui no jogo de cartas essa pergunta, tá, pai Mário? Porque ela não deve ter assistido no dia. Olha na semana passada, amiga, que foi respondido, se não me engano, pelo pai Júlio, ou no dia que o pai Júlio estava aqui conosco, que amanhã ele deve estar conosco. Aqui, ó. Ele em Ançã marcando os novos castelos, pensamento e a mentira na volta, né? Na verdade, é uma pessoa perturbada. E se não me engano, já haviam dito que seria muito difícil esse retorno. E da mentira. E da mentira também. Pois é, olha lá e depois olha o programa de hoje que você vai ver. Mudamos o oráculo, né? Ficamos aqui com o jogo de cartas, que também está em promoção do valor da consulta. E você pode aí ver que a resposta é uma só. Eu tenho mais uma pergunta. Sou do dia 5 de 10/63, queria saber um pouco sobre amor, me chame de Margarida. Antes ela dizia que era o mesmo telefone. Me chamem de Rosa, sou de 10/63, ela não mudou o ano. Ah tá, sou de maio, dia 10/63. Mas maio não é mês 5? Maio é mês 5. Ai, amiga, não sei quando é que tu nasceu. Maio não é mês 10, só sei que tu é de 63. E um dia tu quer que chame de Rosa ou de Margarida. Mandar de volta para ela e dizer para ela só acertar. Explica de novo. E principalmente a idade, né? Porque a gente precisa da data. Por que a gente precisa da data de nascimento, pai Mário? Porque cada um tem um nome, né? Por exemplo, Mário fulano de tal, mas a data de nascimento do Mário fulano de tal é uma. Dificilmente tu tem o mesmo Mário com 2 datas de nascimento, né? Então, essa é a necessidade. E a proximidade também do astro, e a proximidade do orixá que estava regendo naquele dia. Não que tu precise, por exemplo, voltar lá atrás, mas precisa da data como comunicação. E é interessante, quando nós fomos lá nas missões, que você vai ter matérias amanhã sobre expiatório. Até achei que ele estava falando errado, mas é expiatório. 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 Que os jesuítas e o povo guarani já tinham expiatórios nas reduções dos sacramentos. Que legal, né? E ali eles se comunicavam e estudavam as estrelas. Desta forma, nós também vamos trazer esse assunto aqui e vamos falar um pouco mais sobre a data de nascimento das pessoas. Eu tenho mais uma amiga aqui, hoje eu estou cheia de informação. Gostaria que jogasse, estou muito triste, sinto muita dor nas pernas. Acho que tem alguém fazendo trabalho, pois sonhei com a minha mãe fazendo bolinho de batata. Ela já é falecida, sou do dia 6/7/65, me chamo Lúcia. Foi, pai Mário? Fazendo bolinho de batata, eu adoro. Mas não a defunta, né? Adoro bolinho de batata. A Posso olhar nas cartas aqui? O senhor vai jogar? Não, você joga, você joga. Você olha. Então o senhor tira as cartas para ela, tá? Tá. Porque
senão o pessoal vai começar a querer que o senhor jogue a sua carta. Pois então. Mas você pode consultar com cartas, búzios, né? O que você tem aqui é o momento de cultura, o momento de história, o momento de conhecimento com a segurança do resultado. Então você tem que agendar, marcar a sua consulta. Vou repetindo o endereço: Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Eu tiro, a senhora lê. Tchan, tchararam. Por isso que eu falo quando você está jogando búzio, para não ficar esse silêncio. Então. Mas tem alguma coisa errada ali. A gente até gostou da história do bolinho de batata, mas é a mãe dela. Então a carta aqui ligada aos antepassados, né, apresentando que realmente a mãe dela vem pedindo cuidado porque estão querendo prejudicar ela em alguma coisa, roubar ela em alguma coisa. O que Oxum diz, Inhansã diz, que existem espíritos malignos na volta dela, roubando a energia dela e prejudicando. Algum ser de luz se representou como mãe para que ela entendesse que era proteção, demonstrando que existe uma magia feita para perdas. E para isso tu tem que buscar um recurso, tá bem? Vem consultar com a gente essa semana que a gente vai te ajudar, tá? A gente vai fazer até desconto no valor dos trabalhos, porque estamos aí já organizados para isso. Então, e essa questão para você ver os programas antigos, para você retornar tudo, vai lá no YouTube, procura Vivi na TV, te inscreve na página e você vai receber todas as atualidades. E Semana do Ogum, né, gente? Muita novidade, muita coisa aí vindo para essa semana, né, Viane? Muita energia positiva, muita luta, mas com certeza da vitória. A gente volta amanhã? Voltamos amanhã, com certeza. Amanhã nós estamos aqui com você, Vivi na TV e você aí para este carinho e esta compreensão. Beijo no coração e até amanhã.